Boa noite! Bem-vindo ao canal de Aulas para Concurso. Este canal você estuda todo o processo de como chegar à vitória, que é estudar com eficiência. Hoje vou apresentar a vocês aulas, principalmente de direito administrativo. Vou só fazer uma apresentação, porque depois, ali na frente, a gente vai trabalhar cada item bem estudado. Então vamos lá. Introdução ao direito administrativo. Conceito, objeto, fonte, sistemas administrativos, regime jurídico administrativo. Bem, nós vamos trabalhar o direito administrativo, nós vamos trabalhar conceitos de diversos autores, que vai explicar como o direito administrativo funciona dentro da administração pública. As fontes de onde ele veio, de onde ele surgiu, e o sistema administrativo, de que forma ele é organizado e qual o regime jurídico que ele é trabalhado em cada órgão. É só uma breve apresentação. Quando a gente começar a trabalhar, a gente vai ver vários conceitos de diversos autores que vão mostrar uma nova visão para você. Administração pública. Administração pública e descentralização administrativa. Nós vamos saber o conceito de administração pública e o que significa essa descentralização administrativa, como ela funciona, como na verdade ela é caracterizada. Entidades em espécie. Nós temos autarquia, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. O que é uma autarquia? Nós vamos trabalhar detalhadamente o que é a autarquia. Qual a diferença entre a autarquia, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista? Lembrando que cada uma tem um tipo de regime que é trabalhado, é elaborado. Lembrando que para entrar em cada uma delas é necessário concurso público. E aí nós vamos explicar o que é o direito no sentido privado, o sentido público, como elas funcionam e como elas se classificam. Entidades paraestatais. O próprio nome diz, entidades paralelas ao Estado, como sistemas OS, ou seja, as OCIP, SESI, SENAI. Como é que funciona nessa questão? É um órgão público? Não é? É uma entidade? Por que é paraestatal? E por que essa denominação? Nós vamos trabalhar cada entidade detalhadamente para entender como funciona o seu regime. Princípios fundamentais. Supremacia do interesse público, ou seja, por que o interesse público é bem relevante? Porque ele está acima da pirâmide. Indisponibilidade do interesse público. Quando esse interesse público passa a ser indisponível, quando ele passa a ser disponível também. A legalidade, a impessoalidade, ou seja, os princípios da administração pública. Por que legalidade? Como funciona a legalidade? A impessoalidade, será que privilegiam pessoas ou órgãos públicos? Moralidade, o que é moralidade? Será que a moralidade, no aspecto histórico, é aplicado na administração pública? E como essa moralidade é feita? O que é moral? O que é ético? Publicidade. Será que todos os atos devem ser publicados? Por que a publicidade? Qual a importância da publicidade da administração pública? Eficiência. O que é eficiência? Nós vamos saber a diferença entre eficiência e eficácia dentro da administração pública e também fora da administração pública. Como ela é trabalhada na administração em geral, aquela administração que a gente vê nas aulas de RH, e por que a verdade, por que eficiência? O que é ser eficiente? Razoabilidade e proporcionalidade. Qual a diferença entre a razoabilidade e a proporcionalidade? O que é proporção? O que é razoável? O que é legal? Autotutela. O que é autotutela? Por que autotutela? Será que é porque a administração ela pode se administrar ou porque ela tem essa supremacia dentro dela de ser a autotutela, dela poder agir conforme ela se pressupõe? E a continuidade? Será que os serviços públicos devem continuar?
ou a continuidade no que se refere à melhor prestação de serviço. A gente vai ver cada item detalhadamente. Poderes administrativos. Nós vamos ver em noções introdutoras quais são os poderes administrativos que a administração reza. O que é um poder vinculado? Será que esse poder vinculado é ligado à lei ou ele tem uma certa margem de liberdade? E a discricionalidade? Como é que a administração pode trabalhar essa discricionalidade? A gente vai ver cada detalhe. O que é discricionalidade? Será que o administrador ele pode fazer o que é legal, mas quando? Quando ele tem a liberdade ou quando ele tem que rezar uma lei? Poder disciplinar. O que é disciplina? O que é um poder disciplinar? É um poder regrado? Será que esse poder disciplinar ele é trabalhado só dentro da administração pública ou fora da administração pública? Nós vamos ver direitinho. E como funciona o poder de polícia? O que é autoridade? O que é abuso de autoridade? O que é esse poder de polícia que tem dentro da administração? Que poder é esse? Qual é a forma de trabalhar esse poder de polícia? Será que existe alguma regra que reza sobre a administração que esse poder vai fazer a diferença? Atos administrativos. Nós vamos trabalhar atos administrativos com conceitos e atributos do ato. O que é um ato? Quais são os seus atributos? O que eles podem favorecer a cada pessoa? Ou seja, esse ato, qual o papel dele em relação à pessoa e à administração? Como é que a pessoa pode exercer este ato perante a administração? Classificação, como ele é classificado? Quais são os requisitos de um ato administrativo? Será que esse ato administrativo ele pode ser ordenado ou existe uma forma diferente de aplicá-lo? Espécies, nós vamos ver os tipos de ato administrativo, que é um ato discricionário. O que é a discricionariedade? O que é um ato vinculado? Tudo tem uma posição perante a lei e como ele vai funcionar. E como é que ele é extinto? Por que ele é extinto? Por que vícios? O que esses vícios podem contribuir para o ato administrativo? Nós vamos ver cada aí detalhadamente. E você aí de casa ficar olhando qual a diferença entre ato discricionário, ato vinculado e como ele funciona na prática. Licitação. Bem, o serviço público necessita de uma licitação. Mas vamos ver qual o conceito de licitação. Qual a finalidade da licitação? Será que está dentro do aspecto da legalidade? Como funciona essa licitação? Contratação direta. A contratação direta pode ser inexigibilidade, dispensa. Como é que é inexigível a administração? Trabalhar a licitação. Porque a licitação, na verdade, ela pressupõe o quê? Algo que esteja vinculado à lei ou algo que possa ser dispensado, alheio à própria lei. Vamos trabalhar tudo isso, essa classificação. Modalidades. Qual a diferença entre modalidade de licitação e tipo de licitação? Nós vamos saber direitinho quais são as modalidades, como elas são aplicadas e a partir da modalidade, como é que vem esses tipos de licitação. As fases da licitação, se essa fase é necessário um amplo estudo para que ela possa ocorrer, se ela pode ser anulada, quando ela é anulada e quando ela é revogada. Qual a diferença entre anulação e revogação? O que é um ato nulo e o que é um ato revogado? Nós vamos ver cada item aqui ali na frente. Contratos administrativos. O que é um contrato administrativo? Como é que é esse contrato? Ele é formal? Ele é escrito? Como é que é? O que é cláusula exorbitante? Cláusula exorbitante, algo que esteja ligado à lei ou pode ser trabalhado fora da lei. Ou é algo que se pode modificar ou um contrato que tem uma cláusula que não possa mexer. E como é que eu vou mexer nessa cláusula? Então a gente vai entender o que é uma cláusula exorbitante. Mutabilidade e extinção. Ele tem modificações, ele pode ser extinto. De que forma ele pode ser trabalhado? Então a gente vai saber direitinho
o contrato na sua íntegra. Servidores públicos. Nós vamos saber o que são os agentes públicos, a diferença de servidor público, agente público e funcionário público. Será que ainda tem essa denominação funcionário público? Nós vamos ver direitinho. Vamos ver as normas constitucionais e a Lei 8.112, que reza sobre os servidores públicos, os seus direitos, seus deveres e como eles são contratados. E o PAD, que é o PAD? É o processo administrativo disciplinar. Se o servidor vacilar no serviço público, ele vai receber o quê? É um processo administrativo disciplinar. E como este processo funciona? Nós vamos trabalhar na íntegra como esse processo funciona e como o servidor vai poder responder por seus atos. Serviços públicos. Conceito, classificação, forma de prestação, como esse serviço público é trabalhado, ele é prestado, se ele tem parceria, como é que é feita essa parceria, se a parceria é só público, se é público e privado. Delegação. Por que delegação? O que vem a ser delegação? Concessão. Como conceder esse serviço público? De que forma ele vai ser concedido? E o que é permissão? Como trabalhar essa permissão dentro do serviço público? E qual é a vantagem da permissão dentro do serviço público? A autorização também, quais são os órgãos que vão promover a autorização. A disposição da Lei 8987/85, a gente vai saber um pouquinho sobre essa lei. E as parcerias público-privadas, conhecidas como PPP. O que essas parcerias podem melhorar dentro do serviço público? E qual é a finalidade delas? Responsabilidade civil do Estado. A gente vai trabalhar o conceito. Por que responsabilidade civil do Estado? Será que essa responsabilidade civil do Estado tem um processo histórico? Será que é necessária essa responsabilidade? Como é que o Estado responde? Objetivamente ou subjetivamente? Nós vamos ver quando entra na questão do objetivo e da subjetividade do Estado. Responsabilidade ex-contratual. Essa responsabilidade, como é que ela funciona fora do contrato? Será que é uma responsabilidade mais vinculada à lei ou uma responsabilidade cuja administração pode ter sua liberdade de optar? Ação de reparação. Como é feita essa reparação quando o servidor comete um ato não muito feliz? Nós vamos trabalhar de que forma é feita essa reparação. Se é uma reparação que vai prejudicar o servidor ou se é uma reparação que vai poder ensinar ao servidor a forma ideal de se trabalhar dentro do que é regrado pela administração pública. Controle da administração. Nós vamos trabalhar o conceito, como ela controla os seus serviços, de que forma, e a classificação, se esse controle tem uma classificação e como essa classificação vai poder mudar na responsabilidade da administração. É isso aí. Essa é só a apresentação do direito administrativo. Nós vamos intercalar as aulas de direito administrativo com o direito constitucional. Hoje eu fiz uma breve apresentação, mas nós vamos trabalhar cada item detalhadamente. Amanhã nós vamos continuar direito constitucional e vamos inverter com direito administrativo. Por quê? Um está relacionado com o outro. E sempre a gente vai ver alguns conceitos paralelos entre essas duas disciplinas. Esse é o canal para você. Inscreva-se, dê um like, porque aqui você aprende muito mais. Muito obrigada a todos, boa noite e fique com Deus. Tchau!